assunto que muita gente pede aqui é pra falar de games. E vocês sabem que eu sou péssimo em game, eu jogo muito mal, desde a época do Atari. Foi há 84 anos. Quando surgiu o Atari, eu era criança, tal, dos meus amigos, todo mundo ganhava de mim em tudo, aí eu sempre fugia, inventava uma desculpa pra sair fora, que o meu negócio era mais futebol, vôlei, basquete. Então o game era uma coisa com a qual eu não lidava bem e hoje passou a fazer parte da minha vida de uma maneira muito legal, não só como dublador, como ator, mas também como empresário, dono de estúdio, né, que a Unidub faz muitos games. E hoje eu vou falar sobre 5 games que eu dublei. Vou explicar rapidinho aqui qual é a diferença entre game e dublagem. Basicamente é a seguinte: a dublagem, você vê o que você tá dublando, você vê o filme, você vê o ator falando, mexendo a boca, gesticulando e tal, então você vai falando junto com ele, vai seguindo o que aquele rosto tá fazendo, o que aquele corpo tá fazendo. Agora, no game, a gente trabalha no escuro, total. Você não sabe se o teu personagem tá sentado, tá em pé, se ele é loiro, se ele é moreno, você não tem nenhuma referência visual. A gente trabalha só com o áudio, então a gente ouve a fala do original, sei lá, em inglês, por exemplo, você ouve e aí tem o texto traduzido, então você fala com aquela mesma inflexão, naquele mesmo ritmo e tal, mas sem ver. Então depende muito da percepção auditiva ali, da sensibilidade do ator. Eu acho que o game é mais difícil por conta disso, porque você não tem tantos elementos para se basear, depende muito da sua percepção, da sua intuição, da sua sensibilidade e, é claro, do diretor também. Antes de falar de um game que eu dublei, tem uma lamentação aqui. Uma coisa muito triste. Gente, muito triste isso. Eu dublei vários games e tal, dirigi alguns, mas nunca dublei um game de Dragon Ball. Já tiveram tantos e sei lá por que nunca botaram pra dublar. Acho que sem querer usar de nenhum tipo de influência, mas acho que seria muito bacana. Vocês que estão sempre à frente, estão sempre sabendo que vão lançar, estão fazendo e tal, dá uma pressionada aí nos produtores e tal pra lançar em português quando tiver algum game de Dragon Ball, porque sai em inglês, por que não sai em português? Depende bastante de vocês, beleza? E quem gostou dessa ideia, deixa um comentário aqui, já dá um like no vídeo, quem é bom de game, compartilha com seus amigos gamers, porque eu vou contar aqui 5 games que eu dublei. Back 4 Blood. A galera começou a me perguntar pela internet: você dublou Back 4 Blood? Você dublou Back 4 Blood? E eu falava: como é que é, Luiz? Não sei. Por quê? Porque a gente trabalha, na maioria esmagadora das vezes, com codinome. Os produtos não têm o mesmo nome que tem na realidade. Isso é uma questão de segurança, para ninguém ficar sabendo, para não vazar informação do que está sendo gravado em tal lugar e tal. É uma, como é que eu posso dizer? Uma conduta do mercado já hoje em dia. Muitos produtos teriam um nome fictício, um codinome. Então o Back 4 Blood, eu não lembro qual que era o codinome, mas era, sei lá, vou inventar aqui, bolo. Então de repente eu ia lá e gravava bolo. Eu não sabia qual era o game. Só fiquei sabendo por vocês quando saiu o trailer. Deixa comigo! Esse é o Evangel. Aí até fez sucesso, porque colocaram lá, saiu um vídeo lá que viralizou do Goku falando palavrão. Mas que é assim? O meu personagem fala alguns palavrões ali ao longo do jogo. Então eu não sabia o nome. Aí fui lá ver o vídeo e falei: é esse aí e tal. Que é um personagem muito engraçado. Ele é divertido, ele tem um humor meio brincalhão, meio figura, meio cara de pau, meio escandaloso. Cara. Então é um personagem muito legal, mas eu só vi a cara dele no trailer. Até então não tinha visto nada, não sabia como ele era fisicamente. Então achei bem legal de ter visto a cara do meu personagem. Muita gente me mandou foto e tal. E é um jogo de tiro em primeira pessoa que promete aí muito sangue, zumbis pra tudo quanto é lado, porque eu gritei bastante gravando, sob a direção do Pedro Alcântara, ele que dirigiu pelo menos as minhas gravações. E tá pra lançar em outubro de 2021 e tô na expectativa, quem sabe até lá eu aprenda a jogar alguma coisa. Outro game muito bacana que eu tive muito orgulho de fazer parte é o Ghost of Tsushima. Muito bom, muito bacana. Ocorre lá na época de 1274. É sobre a invasão mongol no Japão antigo. E o personagem principal é o Jin Sakai. Inclusive tem um vídeo aqui onde a gente conversa com o dublador do Jin Sakai, que é muito legal, um bate-papo falando um pouco desse game. E eu fiz o Taka. Tamanho pra ver se quica. Esse personagem taca a minha voz.
que mais uma vez, tudo que eu gravei eu não tinha visto o rosto dele, só na última gravação tinha algumas ceninhas em que ele aparecia, eu pude ver o rosto dele. A princípio eu tava indo só na interpretação sem saber como ele era. Ele é um ferreiro muito honrado, né, um jovem e tal, temeroso. Ele é irmão da Yuna, que tá sempre ali com o Jin. Não dá. Vamos pegar como os outros. E no final, não posso dar spoiler do game aqui, mas ele é um cara medroso, mas muito honrado, muito solícito ali a ajudar o Jin nessa questão de lutar pela liberdade, né, do país contra os mongóis, e para isso ele tem que dominar lá uma técnica de luta que é o caminho de Ghost, se eu não me engano. É um jogo muito bonito, cenário lindo, riqueza de detalhes, para nenhum fã de anime ou de filmes orientais botar defeito, vale muito a pena. Dirt 5, esse eu achei muito legal porque foi completamente diferente de tudo que eu já gravei. É um jogo de corrida ali, off-road, e eu faço um apresentador de um podcast que entrevista ali os corredores ali, os principais, que tem uma rivalidade muito grande. Bem-vindo de volta ao Dirt Podcast da Donut Media. Sou o seu anfitrião, James Pumphrey, e eu tô aqui com o famoso Nolan Sykes. Fala oi, Nolan. Oi, Nolan. Você é terrível, hein? Então eu era o host, né, o apresentador do podcast, tinha um comentarista e sempre tinha um convidado ali, um dos corredores sendo entrevistado. E aí foi diferente, eu não gravei dentro do estúdio como a gente costuma gravar. A gente gravou como se fosse um podcast mesmo. Então eu gravei sentado numa mesa com um computador, aí a gente baixou um software para podcast, e aí o Marcos Pejon, que era esse comentarista de corrida ali do campeonato, ele tava da casa dele lá com o microfone, não é porque a pandemia, gravação remota, não é por causa disso. Se fosse em qualquer época da vida, a gente teria gravado desse jeito, por isso que foi muito interessante. E eu tinha uma certa liberdade, existia um texto, óbvio, porque tem os comentários, tem as perguntas, o corredor vai responder aquilo de acordo com o perfil daquele personagem, mas como era para ser um podcast, um bate-papo mesmo, por isso foi gravado desse jeito, nós três em conferência, nesse software, tanto que não precisou de técnico de gravação. Eu mesmo fui o técnico, eu que botava para gravar, eu que parava, eu que salvava, e olha que vocês sabem que eu não sei mexer em nada, né? Mas foi muito legal porque eu podia fazer o que eu tô fazendo aqui, por exemplo, meio que improvisar. Então, sei lá, vamos supor, a fala era assim: agora vamos conversar com ele, que é o grande vencedor dos últimos 3 anos e que agora vai enfrentar um desafio muito grande porque tem um competidor à altura. Vamos supor que essa fosse a fala. Eu podia falar assim: e agora, galera, olha só, a gente vai falar com um cara aqui que é fera, ele que tá arrebentando aí nos últimos 3 anos. Então eu tinha liberdade de manter o texto, de manter a ideia do texto, mas falar da forma mais solta possível para que realmente soasse como um podcast dentro do jogo. Então foi muito legal fazer esse trabalho, onde eu atuei como diretor, técnico e também interpretando esse host do podcast. Foi muito legal. Mas primeiro vamos falar de novatos? Vamos acelerar para nos atualizar. Esse é um xodó que eu tenho, que é o Detroit Become Human. Por quê? Porque foi o primeiro protagonista de game que eu fiz. Então fiquei muito contente, muito feliz de ter sido escolhido, né? Quando esses protagonistas sempre tem teste e tal, e eu fui escolhido para fazer. E é um jogo muito, muito, muito legal. Só falam bem, porque ele tem uma característica diferente da maioria que eu conheço. É o seguinte, tem 3 protagonistas. Então, as suas escolhas vão determinando o final do game, o que vai acontecer. E aí ele se transforma quase num filme, porque é muito bonito, o pessoal elogiou demais a dublagem, e a galera fala que cada hora escolhe um protagonista, que cada hora faz uma escolha diferente ao longo do jogo para ver o que vai acontecer. Se passa em 2036, é um jogo, né, futurista, e foi lançado em 2018, mas até hoje faz sucesso e falam bastante. Se passa em Detroit, né, a cidade de Detroit. Existem androides que trabalham, enfim, que convivem ali de certa forma com a sociedade. E o Marcos, que é o que eu faço, é um androide. Ele trabalha para um pintor rico e famoso, até que acontece algo terrível, e aí
a história vai tomando o seu rumo e passa a ver como os androides vão ficando cada vez mais inteligentes, que é até uma coisa que a gente teme hoje em dia, né? Que já existe inteligência artificial e ela tende a trabalhar muito melhor, muito mais eficaz. Então, enfim, só Deus sabe o que vai acontecer, né, no mundo aí por conta dessa inteligência artificial. Olha aí a inteligência artificial. O fato é que o Marcus, ele acaba sendo um líder da rebelião dos androids. Então os androids querem dominar e tal. Enfim, a história é muito boa e é de fato você que vai determinar que personagem vai fazer o que, quando, onde, como e por quê, certo? Nós jamais seremos escravos de novo. Injustice 2, eu dublei, eu fiz parte ali, né, da localização do Injustice 2 de 3 formas. Foi muito legal mesmo. Foi dublado na Unidub, o 1 não. O 2 ele é uma continuação, né, da história do Injustice, do primeiro Injustice, que é aquela história, né, que o Batman e os seus aliados estão tentando lá restaurar a sociedade, trazer paz de novo, e ao mesmo tempo eles têm dificuldade de lutar contra aqueles que querem trazer o regime do Superman de volta. O Superman tava gordo, é isso? Você fazia... Não, mas então, aí essa história, eu fiz a voz do Irmão Olho, que é aquela voz básica ali de filmes de luta, né? Aquela coisa, lute! Começou! E aí depois, né, veio um novo batch, que a gente chama, né? Um novo pacote, uma extensão do jogo, onde eu tive a honra, o prazer e a felicidade de dublar o Donatello. Esse foi um grave erro de cálculo. Porque naquela época eu dublava o Donatello na Nickelodeon, né, na animação. Então acabou que eu dublei o Donatello nesse game. Então foi muito legal ter a chance de dublar o Donatello num jogo, né? Assim como eu falei que é muito triste eu não ter feito o Goku num game, foi muito legal fazer o Donatello também num game. E o mais bacana é que a gente manteve todas as vozes, né, dos heróis, e naquela época não tinha essa coisa de gravar remotamente, se bem que para game não é muito utilizada a gravação remota, não é uma coisa muito que os clientes aceitam. Então naquela época, de qualquer forma, muitos dubladores do Rio vieram para cá dublar. Eu até tive a felicidade de conhecer alguns pessoalmente que eu não conhecia, como a Yara Rissa, né, que infelizmente não está mais entre nós, o Júlio Chaves também, que inacreditavelmente também não está mais entre nós aqui, 2 talentos, e revi muitos atores que eu adoro, né, o Marcelo Garcia, o Guilherme Briggs, o Márcio Simões, Ricardo Schnetzer, o próprio Márcio Seixas. Foi muito legal ter participado desse game, onde eu pude dirigir boa parte desses atores. Fiz o Irmão Olho e o Donatello, e isso foi muito gratificante para mim, muito marcante ter feito parte do Injustice 2. Donatello venceu. De onde você apareceu? Pizza. E aqui um bônus, né? Já que estamos falando de games, o bônus game, que é o seguinte: eu também faço o League of Legends, onde eu faço o Lee Sin, que é um personagem que eu adoro e que eu devo a vocês, porque, contando bem rapidinho aqui, que eu já falei demais nesse vídeo, o Lee Sin, ele foi gravado por algum outro ator, que eu realmente não sei quem foi, e aí a Riot, né, ela coloca, né, na internet lá um trailer, umas pílulas e tal, e a galera não gostou da voz ou da interpretação, enfim, a galera não gostou da voz do Lee Sin. E aí no YouTube, né, nesse teaser, alguém nos comentários colocou, pô, deviam ter chamado o Wendel Bezerra pra esse personagem. E aí a galera entrou em efeito cascata, todo mundo, chamou o Wendel, e aí me chamaram pra fazer esse personagem. Ou seja, quem me colocou pra dublar o Lee Sin foram vocês, por isso eu sou eternamente grato por isso. E até hoje League of Legends é dublado aqui na Unidub por conta desse contato que a gente teve com a Riot, e isso me deixa muito honrado, muito feliz. Então eu termino esse vídeo agradecendo a vocês aí por esse carinho, por esse personagem que vocês colocaram no meu currículo, na minha vida. E é claro, para agradecer também, deixa o seu like aqui, que é muito importante para o canal. Quanto mais like tiver, mais esse vídeo bomba, mais o canal cresce e mais a gente vai se conhecendo, e eu vou ficando empolgado aqui em fazer vídeo junto com a minha equipe, beleza? Valeu, galera! A gente se vê no próximo game ou no próximo vídeo.